As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vamos assumir o óbvio e deixar de lado a hipocrisia. O ser humano é movido pelo auto-interesse. Não há esse altruísmo todo que dizem existir por aí. A ação humana é levada pela necessidade de melhorar o grau psíquico de satisfação. Quem age acredita que se sentirá melhor depois de agir. Portanto, vamos eliminar a falácia de que governantes pensam no proveito de seus governados. Políticos podem até planejar algum bem-estar geral de seus eleitores, porque eles precisam vender algum serviço no mínimo. Porém, eles pensam primeiro nos seus ganhos. São, por conseguinte, movidos pelo lucro. Os servidores públicos também passam em concursos não porque querem servir a população e promover o bem. Essa pode ser apenas a motivação parcial. O que está por trás, verdadeiramente, de um indivíduo estudar e passar para um cargo público é ter um emprego atrativo. No Brasil, essa atração é dada pela estabilidade no cargo e por salários reajustados, na média, acima da inflação. O idealismo altruísta é tão somente uma justificativa e uma ilusão. Se conhecer a fundo o Estado, verá que o seu assistencialismo não foi feito para ter êxito em lugar nenhum do mundo, visto que as alocações de recursos seguem padrões antieconômicos. Mesmo em países escandinavos, contrariando os argumentos pífios dos socialistas tupiniquins, não existe êxito maior do que o livre mercado. Veja-se, por exemplo, o artigo O Mito do Assistencialismo Escandinavo Reexaminado, no Instituto Mises Brasil, cujo link está na descrição deste vídeo. Uma das conclusões do artigo é, abre aspas, o juízo falso de que os outros países ocidentais são muito mais voltados para o livre mercado do que a Escandinávia é algo desastroso, pois alimenta a ideia de que uma maior expansão governamental nesses países traria felicidade e euforia para todos, quando na realidade isso só pioraria as coisas. Fecha aspas. Podemos enxergar o Estado como uma mega corporação monopolista que possui filiais atuando em incontáveis setores. Tal como qualquer empresa que ingressa no Estado está buscando lucro. Lucrar é belo e moral e faz parte da natureza humana. O homem não nasceu para ser escravo. Se o ser humano não fosse instigado a auferir proveito próprio, ele agiria apenas conforme a vontade de outra coisa humana ou de um sociopata, talvez. Aliás, sociopatia é o que lubrifica a engrenagem do Estado, e conformidade é o nível da adequação de pessoas que se sujeitam à escravidão psicossocial. Não obstante, pelo menos em algum aspecto, o homem procura ser livre. É por isso que, apesar de as pessoas acreditarem na lavagem cerebral do estatismo, elas tendem a rejeitar seu componente escravizador humano, os políticos. Feita essa introdução, vamos definir brevemente o que é socialismo. Socialismo é a interferência na propriedade privada de indivíduos em nome de um suposto bem maior. Recordemos que só há dois jeitos de se obter uma propriedade: bens, serviços, patrimônio. Primeiro, por consentimento pela venda, troca ou doação. O segundo, por apoderamento pela violência, furto ou fraude. A primeira forma é a do livre mercado, a segunda, a do Estado. O socialismo é apenas a justificativa dos estatistas para expropriarem a produção econômica de indivíduos, socializando-se os recursos ao argumento falacioso de reduzir desigualdades sociais. É claro que o Estado e sua cúpula capitalizam riquezas para si e socializam apenas migalhas e prejuízos para seu povo. Caso socializassem tudo, ainda assim haveria uma grande ficção onde todos viveriam às custas de todos. Parafraseando Bastiat. Todo Estado é uma forma de socialismo em maior ou menor medida. No pior extremo, a coletivização completa dos meios de produção e da propriedade privada é o comunismo. Mais elástica, a socialização estatal, respeitando algum mercado, é o socialismo no grau keynesiano. Quando liberam um pouco mais a economia, dizem que são liberais.
Mas a verdade brutal é que ainda são socialistas, apenas numa intensidade bem menor, ou seja, com um pouco mais de respeito às leis de propriedade. Agora vamos à tese deste vídeo. Todos os órgãos públicos tendem ao socialismo. Por quê? Pelo simples fato de que eles precisam se expandir e mostrar alguma relevância caso queiram continuar recebendo recursos. E tornar-se mais relevante significa, em última instância, ter mais poder e o seu consequente controle sobre a vida, liberdade e propriedade dos indivíduos. Cada poder, órgão e entidade do Estado precisa ganhar o seu quinhão do orçamento público, que é o dinheiro expoliado legalmente, via impostos, pela completa subversão da lei. Os incentivos dos órgãos são economicamente errados. Ganha mais dinheiro aquele órgão que consegue legislar maior benefício da expoliação para si, ou que fizer mais negociatas sindicais e políticas, ou ainda que estiver em piores condições de trabalho. Entre duas escolas públicas, ganhará mais orçamento anual a que possuir piores índices educacionais, porque neste caso a escolhida tem maior necessidade. E assim, num misto contraditório, os órgãos precisam falhar ao mesmo tempo em que devem mostrar números de bons resultados. O órgão precisa evoluir. Não faz a menor diferença se seus gestores são do espectro da direita ou da esquerda. No final das contas, eles são todos movidos pelo lucro da mesma forma como são os porcos capitalistas que muitos deles dizem combater. Mesmo o conservador religioso num cargo de gestão tomará decisões socialistas para o órgão dele expandir. Os incentivos são esses. O órgão vai pleitear melhores móveis e reformas e veículos oficiais. O gestor vai querer mais equipamentos que obtêm dados das pessoas e criam mais burocracias para elas. Influenciará a administração para que sejam criados novos cargos de chefia. Conseguirá um prédio anexo e assim por diante. Se o funcionário público for de direita, é provável que ele defenda a utopia do Estado mínimo, desde que este mesmo Estado mínimo não seja no órgão público onde ele trabalha. Eu defendo um Estado mínimo que só se preocupe com coisas essenciais como saúde, educação, segurança, meio ambiente, direito trabalhista e previdência. Sim, temos que incluir previdência. E turismo, comércio e cultura. Seria bom haver regulações no setor de petróleo porque é estratégico. Rodovias? Sim, rodovias também. Infraestrutura é muito importante. Ora, mas tem que ter agências reguladoras para medicamentos, telefonia e setor elétrico. Não podemos simplesmente extinguir empresas públicas. Sim, temos que incluir os cartórios, mas eu defendo o Estado ultramínimo. Sou liberal na economia e conservador nos costumes. Bom, não é preciso dizer que esse é um discurso socialista. Mas ele é conservador. Pois bem, Cuba está cheia de cristãos conservadores. Isso não importa. Se a pessoa se casa virgem, faz zero diferença nas suas decisões estatistas. Tradições não necessariamente mudam o socialismo. Muitas vezes só o reforçam, na verdade. A pessoa não se vê como parte do problema e sanciona suas ações como boas, pois ela frequenta a igreja, faz meditação e crê na vida após a morte. O que poderia dar errado, não é mesmo? O funcionário público pode ser de direita e ficar discutindo com esquerdistas. Ele é tão socialista quanto seu interlocutor. Ele tem conflito de interesses. Ele se senta em sua poltrona e toma providências para que seu órgão seja lembrado por políticos. Pois se não for lembrado, perderá destaque e será engolido por outra carreira que lhe tomará as atribuições. E assim, o gestor vai falando de Deus, vai encenando virtude. Porém, seus despachos são exarados para que seu órgão ganhe mais atuação legal, mais interferência econômica por meio de lei, mais dinheiro público, sempre mais. A engrenagem só aumenta. O estatista é socialista sem saber que o é. Ele não tem a intenção de ser socialista, porém, ao ingressar no sistema, ele trabalhará pelo socialismo. Estado mínimo no discurso, estado máximo no órgão onde ele está lotado. Além disso, o funcionário público estável não ganhará mais se trabalhar melhor, nem poderá ser demitido. Se ele se empenhar mais, causará raiva em seus colegas. E outra,
Se ele seguir à risca os poderes que seu órgão lhe confere, isso poderá implicar em maior interferência na liberdade dos indivíduos da sociedade. Logo, esse funcionário poderá ser acusado por abuso de poder em processos administrativos e judiciais. Dedicar-se também implica em ter maiores chances de erro e ainda de ser usado como mula de carga pelos colegas preguiçosos. Quem será recompensado com o mesmo salário sem correr riscos e sem ficar exausto? O colega que trabalhou quase nada. Então, os funcionários são incentivados em suas consciências a serem low profile. Trabalhe pouco e não saia da fila de pagamento. Eis o lema. Consiga atestados médicos e restrições laborais. Seja bajulador de um chefe para ganhar benefícios. Faça mestrado com dinheiro público para defender uma tese tendenciosa que demonstra a necessidade de mais intervenção na economia. Escore-se no seu colega, que escorará em outro e em outro. Contudo, faça um bom trabalho de marketing nos seus relatórios para que as pessoas pensem que não exista outra maneira de suas vidas serem solucionadas a não ser pelo Estado. Citemos os Estados Unidos da América. O governo começou como uma milícia voluntária. Os princípios do libertarianismo estavam cristalinos. As pessoas não viviam de renda do Estado. O exército não era pago obrigatoriamente por impostos. E hoje, em 2022, os Estados Unidos são uma entidade imensa, onde cerca de 30% de sua população precisa de dinheiro do governo para complementar sua renda ou sustentar-se por completo. Os gastos do seu exército só aumentaram. A grande ficção socialista está implantada. Mas então você pergunta a um republicano, você é socialista? E ele dirá o quanto repudia o socialismo, muito embora toda sua gestão seja cheia de protecionismos, gastos públicos e endividamentos. E assim nasce o que chamamos de Deep State, de repartição a repartição, numa licitação após outra, o Estado aumenta com inúmeros prédios, órgãos, anexos e poderes entrelaçados. Todo Estado mínimo haverá de se tornar um Estado máximo. Para sintetizar, o incentivo estatista é apenas o de expandir para lucrar mais orçamento público. A lógica perversa do Estado é a de falhar para justificar sua expansão. O critério de chorar mais para mamar mais nas tetas públicas é a técnica. E o socialismo é muito lucrativo para quem está dentro do Estado. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertario.com. Até a próxima!